nós escolhemos esse tema, oração, que é uma questão de intimidade, mas também é uma questão de missão. Tem os dois aspectos, tá? Eu preciso estar na presença do meu Senhor, ministrando a Ele, sendo ministrado por Ele, trabalhando a essência do meu coração, da minha vida. E aí Ele fala, agora vai para fora, ministra para os outros. É assim que é a nossa vida cristã. Intimidade e missão. Lembre-se que intimidade sou eu que sou transformado. Sou eu. Ok? Mas missão em meu nome. Aí eu estou operando no nome dEle. Maravilhas, sinais, prodígios, milagres, abençoando vidas. É as duas coisas ao mesmo tempo. Evidentemente que pode acontecer de que Deus traga um chamado mais específico para a tua vida com relação à oração. Tá ok? A Tereza não tem dificuldade de ficar 4, 5 horas aqui nesse templo orando e ministrando ao Senhor, orando pela vida de vocês. Ela não tem dificuldade nenhuma. Jejuar então para ela é normal. Mas são coisas que Deus vai trazendo, vai colocando, está entendendo? Eu não estou dizendo que os outros não vão fazer isso. Eu estou dizendo que às vezes Deus levanta pessoas com um certo comissionamento, vamos dizer assim. Glória a Deus por isso. Tem aquele que estuda, tem aquele que prega, tem aquele que evangeliza no trem, tem aquele que assiste, que socorre, tem de tudo na igreja, e tudo é uma bênção. Ok? A liderança que está trabalhando com grupos pequenos, Deus usa a todos. E eu louvo a Deus por isso. E quando a gente fala de oração, que orar significa também agir, não é? Porque senão a palavra não tem sentido. Eu tenho que identificar 3 aspectos da nossa vida de oração. Veja bem, não é uma crítica, é uma autocrítica. Eu tenho que enxergar isso na minha vida. Eu oro porque eu tenho uma necessidade, normal, sem problema. Eu oro porque é uma rotina religiosa e eu me habituei com isso. Aí o sinal amarelo já acende. Ou eu tenho uma vida de oração, porque eu tenho um relacionamento com Deus. Ok? Eu quero que vocês meditem nessas coisas. Tá? Segundo slide. Dando significado às nossas pregações, o que Deus quer, o que Ele busca na nossa vida, é uma obediência da fé com entendimento, num coração puro, uma fé inabalável. Oh, glória a Deus. Glória a Deus por isso, não é? E aqui em Salmos 11, versículos 3, 5 e 7, na versão século 21, quando os fundamentos são destruídos, mexidos, alterados, o que pode fazer o justo? Você não tem referência. Ok? O Senhor prova o justo, porque Ele precisa trabalhar essa referência. Porque o Senhor é justo, é santo, é reto. Ele ama a justiça, mas a justiça dEle, que é fundamentada no amor, na bondade e na misericórdia, na compaixão. Os que são retos verão o seu rosto, terão intimidade com Ele e o verão na glória. Mas aqui eu chamo a atenção para os fundamentos. E aí você vê aqui na nossa imagem uma coluna sendo levantada em cima de uma sapata, porque precisa de fundação.
E aqui nós vemos toda uma construção de uma casa, que é a nossa vida, com vigas, baldrames, sapatas, colunas e tudo mais, para que esta casa não desmorone quando vier a provação. Fundamento. A nossa fé, a nossa vida cristã genuína é em cima de fundamento. Glória a Deus. Em meu nome, sobre a minha palavra. E a Bíblia diz: nada podemos contra a verdade. Nada. Por isso que ela é o fundamento daquilo que nós fazemos. Ok? Mas vamos em frente. Outro slide. Só descrevendo aquilo que a gente falou no início, sem entrar em muitos detalhes, porque eu quero falar de relacionamento. Necessidade. Uma petição, ela envolve guerra espiritual e clamor. Claro, não é isso? Digo-lhes que se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Está lá em Marcos 11, 24, também você pode ver os textos paralelos aí de Mateus 21, 22, João 15, 7. A fé, porque a promessa é espiritual, eu tomo posse pela fé. É o meu braço, o braço da minha fé. Rotina religiosa, habituado a fazer aquilo. Essa palavra habituado, o Espírito Santo me deu pela madrugada, estava dormindo. Habituado a fazer aquelas coisas, habituado a fazer aquelas coisas. Vira rotina, tá? Uma tradição, que você se apegou a ela, recebeu de alguém e tal, e a rotina é andar por vista, que você enxerga, né? Você vê, então você se apega, a religiosidade anda muito por aí. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais. Rotina é um negócio que gruda, que pega. E se a gente não tiver aquele senso de autocrítica, de autoexame, aquela sensibilidade ao Espírito, você segue em frente. É o modo stand-by. Segue, vai seguindo, vai fazendo, está funcionando, não está, vai fazendo. Mas a gente não para questionar a essência do que estamos fazendo. E aqui nós vamos falar de essência. Relacionamento, que é a essência das coisas. Comunhão, andar juntos, em harmonia, em sintonia e propósito. Essa é a nossa vida em aliança com o Senhor Jesus Cristo. Isso vem da nova criação. É uma nova dimensão na nossa vida pessoal. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Como é que eu posso ter uma vida de oração se eu não me relaciono com o meu Deus que está ouvindo a minha oração? Comunhão fala de relacionamento. E o Espírito me deu a passagem ali em Gênesis 17, 1, quando Deus falou com Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença, ou seja, comunhão, tenha comunhão comigo, se relacione comigo, seja meu amigo e nós vamos caminhar junto. Esse desafio que eu vou colocar sobre a tua vida. Não queira criar um atalho para a tua vida espiritual, porque não vai funcionar. É disso que eu estou falando. Iada, nós já falamos sobre isso aqui, que em hebraico significa conhecer de uma forma profunda e íntima, não apenas um conhecimento intelectual, mas uma experiência de relacionamento genuíno, sincero, transparente com Deus.
é um termo que se refere a um conhecimento que envolve a totalidade da minha pessoa, da tua pessoa. Se referindo a mente, corpo e espírito, é algo integral que Deus quer trabalhar na minha vida e na tua vida. Deus me conhece pelo meu nome, mas eu tenho que conhecer a Deus pelo seu nome, pelos seus atributos e pela sua palavra. Andar em vitória é assim. Mesmo na crise. E o Espírito Santo falou comigo agora de manhã, quando eu estava orando ali no fundo, a respeito da oração do Pai Nosso. E eu perguntava, Senhor, eu não entendi esse pedaço dessa frase. Porque às vezes a tradução não ajuda a mensagem, o conteúdo. Quando diz, não nos conduza às tentações. Eu falei, mas que negócio é esse? Aí na adoração eu perguntei, falei, eu queria entender. A gente é inteligente, Deus é a fonte de toda a inteligência. E na adoração aqui, ele me lembrou daquilo que Paulo fala em Romanos, capítulo 8. O Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Ele faz, ele intervém. Então o Espírito falou assim, a bondade de Deus vai te sustentar na hora da provação. Porque Deus nos conduzindo à tentação parece um negócio esquisito, né? Deus não é assim que Ele trabalha. Quem nos conduz à tentação é o diabo usando os sentidos da carne. Mas Deus não. Deus nos sustenta nas provações pelo poder do seu Espírito. Foi o que Ele fez com Jesus lá na tentação do deserto. 40 dias de jejum e sendo tentado, mas Deus estava ali guardando o seu Filho. E é assim conosco também. Mas isso vem de um relacionamento. Isso vem de relacionamento. Ok? Eu tenho que captar isso para poder fazer um breakthrough na minha vida espiritual. Tá? Avivamento para a missão. Intimidade. Sem intimidade, o avivamento não vem, porque o avivamento é pessoal. Graças a Deus pela pregação da pastora Valdiva domingo passado. Eu pessoalmente tenho que ser uma brasa viva. Lá no Pentecostes, de 500 pessoas que se diziam discípulos de Cristo, quantas estavam no cenáculo buscando a promessa do Pai? 120. 380 eu não sei onde estava. É sempre uma busca pessoal. É eu tendo fome e sede de Deus e pagando preço para encontrá-lo no Vale do Jaboque. E Ele vai tocar em mim e vai me desestruturar esse velho Ney que não serve para muita coisa. Ele mudou a vida de Jacó só de tocar nele. A mulher hemorrágica, só de tocar nas orlas da vestidura de Cristo, ela foi curada. E é assim que acontece com cada um que com fome e sede vai ao encontro do Senhor. E Ele diz, buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o coração. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Testemunha começa por dentro, mas ela se manifesta lá na rua. Lá no trem, no ônibus, na faculdade, no supermercado. Não interessa. Ok? Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra.
uma testemunha viva de Cristo. Foi o que aconteceu na vida dos apóstolos. Ok? Próximo. Aí nós temos uma ilustração. Tudo começa pelo coração. Não queira achar um atalho para a vida cristã, não existe. Tudo começa por um coração incendiado, quebrantado nas mãos do Espírito. O fogo começa por dentro e, como a pastora deixou bem claro domingo, é pessoal. Burn é uma expressão muito comum na geração Z. Eu até ia mandar uma música, burn, para Keila da geração Z, mas eu falei, é melhor não contaminar a fé dela, deixa ela quieta. Tá bem assim, que continue assim. Mas burn significa queimar, incendiado. Incendiado para incendiar. Você quer incendiar a vida do teu filho, da tua esposa, do teu marido, dos teus familiares? Seja incendiado. É algo espiritual, não é normal da técnica, do raciocínio humano. E tudo começa por mim. O altar é de Deus, mas a oferta sou eu. O discipulado é isso. E ele vai queimar. E você será incendiado. Mas o incêndio de Deus na tua vida vai mudar o mundo. E você será o canal. Amém? Não queira andar estressado porque está difícil. Deus está no controle. E que assim seja. Próximo. Vida plena, eterna, ter com abundância, como Jesus falou em João 10:10, uma vida transbordante, reinando em vida. O que é reinar em vida? Romanos 5:17. Em meu nome vocês vão operar na terra, e o meu nome será conhecido, será santificado, e o meu evangelho será conhecido até os confins da terra, mas é em meu nome, é no poder do meu Espírito. E aí nós temos as recorrências da vida, porque isso acontece na vida do crente, salvo. Desculpe, eu estou adiantando o meu negócio aqui, desculpe. O custo do discipulado, a doutrina da imitação de Cristo, semelhante a quem? A Ele, seguindo os passos de quem? Do Mestre. Não queira inventar a roda. Ele já deixou exemplo, padrão para nós. Nesta vida, a vida de testemunho que eu tenho é aqui e agora, não é amanhã. As pessoas fazem cálculos de custo o tempo todo, entretanto o cálculo de custo não diz respeito apenas aos dilemas da vida material. Ele também diz respeito aos dilemas da vida espiritual. A decisão de seguir Jesus inevitavelmente implica um custo, tanto material, quanto emocional, quanto espiritual, porque ele exige integridade daquele que se dispõe a segui-lo. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe Jesus: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, a dele ele levou, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo.
É essa mudança que o Espírito está buscando em mim e em você, lá no coração, no entendimento, essa questão da metanoia, da mudança da minha visão. A renúncia vem com a maturidade, é experiência, é provado, é no fogo, é na peneira, é no cadinho, mas ela nos leva a uma herança plena, da plenitude das promessas de Deus na minha vida e na tua vida, ok? O próximo, a questão das recorrências, que pode acontecer na vida do crente salvo. Ele fica andando em círculo. O que Paulo disse? Examine-se o homem a si mesmo. Mas ele não faz, né? Está distraído, está blindado, está cego, enfim. E ele começa a andar em círculo e as coisas não evoluem, não se desenvolvem, e ele fica repetindo as mesmas coisas. A tarde foi ontem, hoje ainda dá tempo de semear. Mas semear é uma coisa nova, não as mesmas coisas de ontem, porque você não vai sair desse círculo e você vai se afundar nisso, ok? E aí vem o conceito tremendo de Paulo com relação à metanoia. Quebrar essa página da tradição, da rotina na minha vida e buscar algo superior no meu relacionamento com Deus, na minha vida de oração. E a metanoia vai me levar a uma transformação de vida e eu vou experimentar o melhor de Deus. Está lá em Romanos capítulo 12, 1 e 2. Próximo. Fixando pontos aqui. O arrependimento não vai mudar o seu passado. Leite derramado, água que passou debaixo da ponte não volta. Aí o que vai ter é consequências, ok? Mas o arrependimento pode mudar o meu futuro, porque é uma nova semeadura. Não se engane. Deus é impossível enganá-lo, né? Mas eu me engano com as crendices que eu tenho e que eu fico mantendo aqueles paradigmas como se aquilo fosse algo sagrado. Não é, não. Arrependimento sem mudança é o que aconteceu na vida de Esaú. Não virou nada. Apenas remorso. Quando ele buscou arrependimento, ele não encontrou. Olha, cuidado! Tem um até que na nossa vida que está na mão de Deus, hein? Até que, está na mão dele. E Jó fala, não desperdice nenhuma oportunidade de arrependimento, eu não sei quantas eu terei na vida. E remorso não passa de uma mentira que eu acabo acreditando nela. E aquilo vai envenenar a minha vida, vai envenenar a minha vida de oração, vai envenenar a minha vida cristã. E qual a consequência do testemunho? Lá fora, o arrependimento genuíno é a porta para a vida plena. Plena não só para mim, abençoado, mas plena para abençoar a vida de outros. Eu vivo para abençoar pessoas. Tudo que eu tenho recebido de Deus é para abençoar pessoas. Ok? Paulo já disse, já morri para mim mesmo. Agora a vida que eu vivo para servir a Cristo, com excelência, com zelo, com amor, com gratidão, com alegria, abençoando pessoas. E olha, não espere muito delas. Simplesmente faça. Ok? Porque senão, algo estranho o diabo vai começar a mexer na tua vida. Outro slide, rapidinho para a gente encerrar.
os pilares do arrependimento, porque eu estou falando de uma vida de oração, mas eu estou falando daquilo que vem antes da oração. Eu quero que vocês entendam isso, porque de oração a pastora Valdir vai ministrar muita coisa sobre oração. Mas o que vem antes da oração, o que vem antes da nossa vida cristã, do nosso testemunho, do nosso ministério. Ali você vê, reconhecer que você precisa da graça, isso é arrependimento, precisa de mudança. Entristecimento é a tristeza segundo Deus, que leva ao arrependimento, de você ficar triste porque você ofendeu a Deus. Foi aquilo que Davi falou, pequei contra ti. Ninguém precisou falar nada, ele, por uma convicção do Espírito, reconheceu isso diante de Deus. E mudança de conduta. O comportamento muda. Mas remorso não muda nada. Blindagem não muda nada. Máscara não muda nada. É hipocrisia. E às vezes eu estou cego para aquilo e não enxergo. Porque algumas de nossas orações não são respondidas. Porque a gente deixa o mal entrar no nosso coração. A falta de perdão e por aí vai. Ok? Eu não posso permitir que a maldade da carne tome conta da minha vida. Nós andamos pelo amor, pela compaixão, ok? E nós operamos pela graça, e assim é a nossa vida. E nós estamos contentes o tempo todo, porque a minha alegria não vem de dinheiro no bolso, não vem de ter uma saúde de ferro, a minha alegria vem do Senhor que comprou a minha vida. E Ele é meu amigo, e Ele luta por mim. É aquilo que o Espírito Santo me falou, confie na bondade dEle. E é isso mesmo. Tá? Outro, e assim nós encerramos. O Senhor não vê como o homem vê. O Senhor vê isso aqui, ó, o que está lá dentro de você. O pastor da igreja, às vezes, percebe alguma coisa. Porque líder tem que fazer leitura, né? Porque senão não seria líder, ele seria apenas mais uma ovelha, né? Assim não, Deus, Ele tem níveis para trabalhar a edificação da igreja. Mas quem conhece verdadeiramente o coração de uma pessoa é Deus, é o Espírito Santo. Ele conhece coisas que nem você conhece. E Ele precisa tratar com isso. Porque Ele te ama. Ele quer que você seja uma bênção. Ele quer que você seja poderoso nas mãos deles. Mas se tiver alguma coisa esquisita aqui, Ele tem que tirar. E só tira com provação. Não é lendo o livro. Ninguém se converte lendo o livro. É tendo uma experiência pessoal com o Senhor. É Ele mexendo na minha vida. É um encontro pessoal. Não é uma biblioteca. Mantenha o seu coração alinhado com Deus, a tua perfeita vontade. Metanoia. Eu preciso conhecer a perfeita vontade, a santa, agradável vontade de Deus e experimentá-la na prática em vida. Mas com o coração desalinhado, com uma alma toda perdida, como é que eu vou me encontrar com Deus? Você pode até ir ao encontro de Deus como Jacó, meio enroscado na vida, mas você tem que ir. E Ele vai quebrar a sua coxa. Vai, e Ele precisa fazer isso. É melhor sair mancando do encontro com Deus do que ficar enganado pela vida inteira. E eu tenho dito que Deus me quebre totalmente. A minha reputação... O que é a minha reputação? A minha identidade vem de Cristo, não vem de mim mesmo. Eu tenho que ter convicção dessas coisas. Então, Senhor, quebra, quebra. É igual o vaso com defeito na mão do oleiro. Ele vai quebrar, e que quebre mesmo. Para você aprender
que é pelo meu Espírito. É a nova criação, é uma nova natureza que eu plantei dentro de você e estou desenvolvendo. Eu tenho que ter convicção dessas coisas para ter uma vida cristã genuína, espontânea, segundo o coração de Deus. Alinhado com Deus, que ouve a oração do justo. Do justo. Quem é o justo? O justo é aquele que entregou sua vida para Cristo e agora é o barro na mão do oleiro, desenvolvendo a minha salvação, trabalhando a maturidade, o meu caráter, o fluir da unção. Como é que a unção vai fluir num vaso que não dá? E conhecereis a verdade e sereis livres. Verdadeiramente sereis livres, se o Filho vos libertar. Então eu preciso desse trabalhar de Deus na minha vida. Amém? Você foi abençoado? É para Ele que você tem que responder, não é para mim não. É para Ele lá, ó. Aquele que está sentado à direita da majestade, que é o juiz de vivos e mortos. Jesus vai julgar todas as obras que nós fizermos através do corpo. Seja ali em Mateus 25, seja no tribunal de Cristo, seja no trono branco. Ele é o juiz. E ele julga segundo o padrão do Pai. Amém?